Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa semana de ambiental. Sabe que eu estava pensando, né, que acho que nunca ambiental, né, a poluição ambiental foi tão discutida, né, como está sendo nos últimos anos. Então, acaba que torna esse conteúdo, né, essa aula de bastante importância para vocês. Então, vamos agora, semana passada, né, no vídeo passado, aliás, a gente conversou um pouco sobre aquela parte introdutória da ambiental, e hoje a gente vai para uma parte mais específica, que é a poluição atmosférica ou a poluição do ar. Então, a poluição atmosférica é um dos capítulos do livro Fundamentos de Toxicologia, que é o nosso livro base. Acontece o seguinte, esse livro é de 2014, né, talvez vocês já tenham usado até para estudar um pouco da tóxico, né, que é o livro que a gente recomenda desde o começo do curso. O livro é de 2014 e atualmente o livro está em fase de atualização. Se vocês tiverem acesso ao livro, vocês vão ver que o capítulo de poluentes da atmosfera é o capítulo 2.2. Inclusive foi eu que escrevi juntamente com um colega meu da Unifesp. O que acontece é que a gente está nessa fase de atualização, então muita coisa que está no livro, como ele é de 2014, já está desatualizado. Então, para a aula de hoje, eu já modifiquei bastante coisa, então se vocês forem comparar, que vocês forem estudar, vocês vão ver que já tem bastante coisa diferente. De 2014 para cá, aconteceu muita coisa, muitas atualizações, principalmente em termos legais, no monitoramento ambiental, principalmente do ar. Então, a gente está nessa fase de atualização, então algumas coisas mais novas eu já coloquei nessa aula para vocês, tá bom? Bom, antes da gente começar a falar sobre os poluentes realmente da atmosfera, é importante a gente entender um pouco como que acontece a absorção respiratória. Eu sei que essas etapas de absorção vocês estudaram muito bem já, em outras etapas do curso, principalmente na farmacologia, já estudaram a absorção do gás via gastrointestinal, absorção dérmica. Só que na farmácia, a absorção por via respiratória não tem tanta importância. Então, eu acredito que vocês não tenham estudado ainda quais são as implicações da absorção de gases e vapores e material particulado por via respiratória. E isso tem muito a ver com a poluição atmosférica. Então, por isso que antes de começar a falar sobre os poluentes, eu vou falar um pouquinho sobre como que acontece a absorção no nosso trato respiratório. Isso tem tudo a ver com os tipos de poluentes mais ou menos de risco que a gente tem. Bom, então, a absorção pulmonar é dividida, né, a absorção respiratória, né, por via respiratória, é dividida entre a absorção de gases e vapores e material particulado ou aerossóis. Então, a gente vai fazer uma divisão, então eu vou explicar para vocês primeiro gases e vapores, depois a gente vai para material particulado. Bom, antes da gente iniciar essa divisão, é importante a gente relembrar um pouco de como que funciona a nossa barreira, né? O que separa o ar do nosso sangue. Na verdade, a gente não tem nesse caso uma barreira, e nem é para isso que os alvéolos servem. Os alvéolos não são estruturas de barreira, muito pelo contrário. Os alvéolos são estruturas propícias à troca gasosa, né? Para isso que serve, né? O sistema respiratório depende da troca entre o sistema do que está no alvéolo e o que vai chegar no sangue. Então, a gente tem uma ligação muito tênue entre o alvéolo e as hemácias. Então, vejam nessa figura, a gente tem aqui uma divisão muito fina entre o que está no alvéolo, né? Aqui a membrana alveolar, e a membrana das hemácias, ou seja, o nosso sangue é praticamente grudado no ar alveolar, a gente tem uma fina camada que divide os dois. Isso faz toda a diferença, porque a gente sempre pensa quando a gente pensa em absorção gastrointestinal ou pela via dérmica, a gente pensa na barreira, naquele transporte através de membranas, que realmente acontece, né, na absorção gastrointestinal e na absorção dérmica, com certeza isso é extremamente importante. Na absorção pelos alvéolos, a gente não tem muita relação com a passagem de substância, atravessar membranas, porque o alvéolo é praticamente em contato com o sangue, o ar alveolar praticamente está em contato com o sangue. Então, a gente não tem muito aqueles processos, a gente não tem muita interferência dos processos de transporte por membrana, nesse tipo de absorção.
Isso precisa ficar bem claro para vocês, para a gente iniciar, para começar a entender as diferenças entre a absorção respiratória e pelas outras vias. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai dividir entre gases e vapores e depois material particulado. Iniciando então com gases e vapores, a gente tem, vocês já estudaram, né, na fisicoquímica, a gente tem diferenças de lipossolubilidade entre gases e vapores que obviamente estão relacionados com a propriedade fisicoquímica do composto químico que origina o gás ou o vapor. E isso tem muito a ver com o nosso trato respiratório. Então, a gente tem aqui o desenho esquemático do nosso trato respiratório, então aqui começando na região nasofaríngea, indo até a ramificação, né, dos alvéolos lá no trato respiratório inferior. Quando a gente pensa em exposição a vapores hidrossolúveis, que vêm a partir de compostos hidrossolúveis, que geram os vapores hidrossolúveis, a gente tem uma certa barreira, uma certa proteção do nosso trato respiratório, aqui da região nasofaríngea até uma parte aqui um pouco mais do trato respiratório médio. Então, a gente tem essa parte da região nasofaríngea protegida por um muco. Então, se vocês lembrarem um pouco, ou se vocês, né, quando se estudaram anatomia, sabem que tem um muco que reveste na verdade, todas as nossas... desde a estrutura do nariz, da boca, dos olhos. Então, a gente tem esse muco hidrossolúvel que reveste, é um muco feito à base de água. E isso faz com que a gente tenha uma proteção bastante importante nessas mucosas em relação à penetração ou não de gases e vapores hidrossolúveis. Porque como esse muco é hidrossolúvel, o que acontece quando uma substância hidrossolúvel entra em contato com um filme hidrossolúvel, com a mucosa hidrossolúvel? Acontece que esses gases e vapores, eles se diluem nesse muco que a gente tem no trato respiratório, tanto nos olhos quanto na região nasofaríngea. E isso faz com que esses vapores fiquem retidos, dissolvidos nessa região. E depois, com o passar do tempo, a gente começa a eliminar. Então, lembrem-se, se algum momento vocês entrarem em contato, por exemplo, com água sanitária, que tem o vapor, né, do cloro, que é um vapor hidrossolúvel, a gente tem exatamente essa condição de um gás, né, de um vapor hidrossolúvel entrando em contato com o muco. Então, lembrem que quando vocês entram em contato com a água sanitária ou com outros vapores hidrossolúveis, qual que é a primeira sensação que a gente tem? É a irritação dessa região, né, daquela tosse, às vezes a gente espirra, os olhos coçam, porque essas substâncias ficaram diluídas, né, ficaram presas nessa região e acaba levando à irritação e aquele mecanismo de tosse e espirro. Então, essa é uma boa barreira que a gente tem, uma proteção para impedir que esses gases ou vapores hidrossolúveis cheguem até o trato inferior, trato respiratório inferior. Por quê? Por que é importante que o organismo se proteja? Porque lembrando que o alvéolo e o sangue é muito próximo, então o que chegar no alvéolo vai ser absorvido. Então, o alvéolo não vai segurar nada. Então, por que o nosso organismo, né, o que a evolução fez? Que a gente conseguisse segurar um pouco das substâncias tóxicas para que elas não cheguem nos alvéolos. Se chegar no alvéolo, vai absorver. Já quando a gente pensa em substâncias lipossolúveis ou vapores lipossolúveis, essa região nasofaríngea, que a gente tem esse muco que reveste, né, que é hidrossolúvel, não acontece essa mesma dissolução dos vapores lipossolúveis, porque eles são incompatíveis, são solubilidades completamente diferentes. Então, quer dizer que os vapores hidrossolúveis, eles passam pelo trato respiratório, pela região nasofaríngea, e conseguem descer até a região alveolar. E aí, o que eu falei? Chegando no alvéolo, vai absorver, porque lembra que o alvéolo é muito próximo do trato do sistema circulatório. Então, vai acontecer a absorção, certo? Então, gases e vapores hidrossolúveis ficam presos aqui na região nasofaríngea e aqueles que são lipossolúveis, eles conseguem passar até atingir os alvéolos e aí serem absorvidos. Agora, quando a gente pensa em material particulado, novamente a gente volta nesse nosso esquema, né, da região nasofaríngea
Só que a gente tem que prestar muita atenção aqui na região nasofaríngea, porque a anatomia do nosso sistema nasofaríngeo, no nosso sistema respiratório, aliás, faz com que a gente tenha um mecanismo de proteção também contra a entrada de material particulado no nosso trato respiratório. Então, essa curva que a gente tem aqui na região nasofaríngea faz com que a gente tenha uma certa proteção contra a entrada de material particulado. Então, vamos ver como que isso acontece. Pensem aqui nesse esquema aqui, como se fosse a nossa região nasofaríngea. Então, lembra que a gente tem aquela curva do sistema, da região do nariz que desce para o trato respiratório médio. Então, essa região nasofaríngea tem essa curva. Então, quando a gente puxa o ar vem com velocidade alta, que é a hora que a gente puxa o ar, e a hora que o ar chega nessa região nasofaríngea, que é aqui, que tem essa curva, acontece a impactação. Ou seja, quando a gente puxa o ar e ele vem cheio de material particulado, esse material particulado grande, que tem diâmetro de partícula entre 5 e 30 micrômetros, acontece a impactação. O que acontece? A gente puxa o ar, a gente tem uma alteração da direção do ar muito abrupta, que é onde tem aquela curva, a gente puxa o ar bate no fundo da região nasofaríngea e aquele material particulado grande, aquelas partículas maiores de diâmetro aerodinâmico maior, de 5 a 30 micrômetros, elas batem e ficam presas aqui. Já tiveram a sensação de entrar num local que tem muita poeira em suspensão? Aí a gente entra no lugar e começa a tossir quase que automaticamente. Então, isso acontece porque acontecendo a impactação desse material particulado aqui nessa região que tem muita terminação nervosa e estimula o mecanismo de tosse e de espirro também. Quando a gente entra no ambiente que tem muita partícula em suspensão, a gente automaticamente espirra e tosse, que é a hora que a gente elimina esse material particulado que ficou preso aqui em cima. Agora, a partir do momento que a gente continua a respiração, o ar passa por tem essa primeira mudança muito abrupta de direção do ar, e o ar vai descendo em direção ao pulmão. E cada vez menos a gente tem diferenças de direção do ar. O ar ele tem a primeira curva e depois ele vai chegando de forma mais, de forma mais homogênea até lá nos alvéolos. E, consequentemente, a velocidade do ar vai reduzindo até chegar lá na região alveolar e o ar tem uma velocidade praticamente zero. E isso permite que o ar fique em contato ali nos alvéolos para permitir as trocas gasosas. Então, é um mecanismo extremamente importante, essa redução da velocidade do ar. Bom, enquanto a gente está respirando material particulado, aí a gente pode, aqueles maiores de 5 a 30 micrômetros ficaram presos lá na garganta, lá na região nasofaríngea. À medida que o ar vai diminuindo a velocidade, e aqueles materiais um pouco menores, de tamanho intermediário, entre 1 e 5 micrômetros, eles não ficam impactados aqui porque são mais leves, então eles conseguem passar junto com o ar. Então, em suspensão no ar, e não sofrem impactação. Então, eles vão descendo na região da traqueia até chegar na região bronquiolar. E nesse meio tempo, o que acontece? Esse material que é um pouco mais leve, eles vão sedimentando aos poucos, porque a velocidade do ar está diminuindo. Vão sedimentando onde? Eles vão sedimentando nos nossos cílios. Então, essa região, traqueia e brônquios, ela é revestida por cílios. Vocês lembram disso? E esses cílios como se fossem umas vassourinhas que varrem para cima. Então, à medida que o material particulado sedimenta, o nosso organismo vai jogando esse material particulado, vai varrendo, até chegar na região aqui, nasofaríngea, e a gente ter a capacidade de expelir esse material particulado. Acontece que, se a gente inspirar material particulado muito pequeno, que são aquelas partículas que a gente chama de ultrafinas, que são de diâmetro menor que 1 micrômetro, diâmetro aerodinâmico menor que 1 micrômetro, essa substância, esse material particulado, vai passar pela impactação, então não passa nesse mecanismo não é impactado. Eles conseguem passar pela sedimentação, porque eles são muito levinhos,
e acabam chegando até lá na região alveolar, onde a gente praticamente não tem mais velocidade do ar, o material particulado fica em contato com o alvéolo. O material particulado extremamente fino e leve, que acontece a difusão. Então, esse material particulado vai levar efeito tóxico ali na região alveolar mesmo, a gente vai ver depois, ou ele pode simplesmente ser difundido pelo sangue e entrar mesmo na corrente sanguínea e levar efeitos sistêmicos. Então, a gente vai ver quais são os impactos na saúde que isso pode ocasionar, certo? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem um pouco as diferenças entre outros tipos de absorção que vocês já estudaram e absorção de gases e vapores e material particulado, que tem a ver com a nossa aula de poluição atmosférica. Lembrando que gases e vapores hidrossolúveis ficam presos nessa região por causa do nosso muco, que tem um revestimento hidrossolúvel. Aqueles que são lipossolúveis conseguem atravessar, né, passam batido por esse filme hidrossolúvel e chegam até o alvéolo. Lembrando, chegou no alvéolo, absorve. Material particulado, se for muito grande, a 5 e 30 micrômetros, fica retido aqui na região nasofaríngea. De 1 a 5 micrômetros, eles têm dificuldade de chegar no alvéolo, porque tem que passar ainda, tem que vencer essa barreira da sedimentação nos nossos cílios. E aqueles que têm de 1 micrômetro a menos, que são as ultrafinas, chegam até os alvéolos e ali estão disponíveis para ser absorvidos. Bom, então, a outra coisa importante que a gente tem que pensar é que, com o tempo, a gente vai eliminando essas substâncias, né, através dos mecanismos de tosse e de espirro. Aquilo que chegou no alvéolo, infelizmente, a gente não consegue eliminar de forma rápida e acaba sendo absorvido. Bom, então, o que a gente tem no nosso trato respiratório é que o nosso trato respiratório, então, ele está... lembrando lá das aulas de anatomia, a região nasofaríngea, obviamente, né, o nosso trato respiratório aqui, na região nasofaríngea está ligada à região traqueobronquial, que está ligada aos alvéolos, e ali os alvéolos estão intimamente ligados ao sangue, né, ao sistema circulatório e ao sistema linfático também. Mas não é só isso. A gente ainda tem uma ligação bastante importante da região nasofaríngea com o trato gastrointestinal. Então, a gente tem aqui, né, na região da glote, a gente tem uma ligação entre a região nasofaríngea e a entrada do esôfago. Por que isso é importante em relação à poluição atmosférica? Lembra que eu falei que os cílios vão varrendo, né, as substâncias, o material particulado vai se sedimentando ali nos cílios, os cílios vão varrendo e tentando trazer esse material particulado até a região da garganta para que a gente consiga expelir, por tosse ou por espirro. Muitas vezes a gente acaba engolindo. Já perceberam que às vezes chega alguma coisa, parece que chega alguma coisa na garganta, a gente acaba engolindo. Quando a gente engole, a gente joga esse material, a gente pode jogar esse material aqui, o organismo tem um super trabalho para varrer da região traqueobronquial, trazer para a região nasofaríngea, e se a gente não expele, a gente pode engolir, levando a entrada no trato gastrointestinal daquele material que o organismo tentou se livrar, tentou eliminar, e, logicamente, o trato gastrointestinal está ligado à corrente sanguínea. Então, a gente pode ter absorção também vindo de substâncias que estavam sendo eliminadas e a gente acaba absorvendo, né? Sendo que elas já estavam em fase de eliminação. Bom, então tudo isso eu quis mostrar para vocês para que a gente entendesse um pouco mais sobre os mecanismos que levam as substâncias tóxicas para dentro do nosso organismo em relação à poluição atmosférica. Vamos entrar realmente na poluição atmosférica, no que a gente tem, né, atualmente de poluentes na atmosfera. Antes de começar a falar sobre, né, os poluentes propriamente ditos, vamos voltar um pouquinho nas aulas lá do ensino fundamental, que vocês lembram que vocês estudaram que a atmosfera é dividida entre camadas. Troposfera, estratosfera, né, e as outras camadas superiores que não tem a ver mais com a nossa, com a nossa aula. A gente tem desde a troposfera até a exosfera, que é onde estão, né, os satélites. O que interessa para a gente em relação à poluição é a camada mais inferior, que é a troposfera, que é a camada da atmosfera onde está o ar que a gente respira. E aí está todo o problema de poluição que nos interessa, não que lá para as outras camadas não tenha poluição.
também, mas isso já é uma outra história. O que interessa para a gente aqui, o que a gente respira, é a troposfera. E a troposfera tem o ar que a gente respira, e a constituição desse ar é essa daqui que eu coloquei para vocês. Boa parte do ar que a gente respira é constituído por nitrogênio, oxigênio, uma pequena porcentagem de argônio e uma pequena porcentagem de dióxido de carbono. E tem um pouco de vapor de água, né, que varia muito a constituição de água no ar, depende muito da época do ano, das condições atmosféricas, enfim. Mas a constituição do ar basicamente é essa. São esses gases que deveriam estar no ar que a gente respira. A gente tem a poluição. E a CETESB, né, que é o órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo, o que a CETESB tem como poluição atmosférica? Poluição atmosférica é qualquer alteração quali ou quantitativa da constituição normal da atmosfera, que é essa constituição aqui que a gente tem, capaz de produzir um efeito mensurável sobre o homem, outros animais, vegetais e minerais. Gente, vocês vão me dar licença que eu vou só tirar o som do meu celular, porque ele não para de tocar e fica só me incomodando aqui com a aula. Desculpa, devia ter feito isso antes de começar a gravar, né? Bom, então voltando aqui, a gente tem a constituição do ar, que é essa daqui, e poluição atmosférica é o quê? Qualquer alteração quali ou quantitativa dessa constituição. Então, pode ser a introdução de novos compostos no ar ou a modificação dessa relação que a gente tem. Então, a gente vai ver como é que isso funciona. Importante que eu falei para vocês na aula passada, né, no vídeo passado, é que quando a gente pensa em ambiental, a gente não pensa só na saúde humana. Eu acho que a saúde humana é o nosso foco principal. Mas a gente também vai com a poluição atmosférica, a gente também pode desencadear efeitos em animais e vegetais, né? E mesmo nos minerais, né? Principalmente, depois a gente vai ver sobre a chuva ácida, o que pode acontecer em relação a monumentos e minerais de forma geral. Bom, o que a gente tem atualmente é que cerca de 98% da poluição atmosférica é causada por um grupo relativamente pequeno de compostos. Então, é o monóxido de carbono, compostos à base de enxofre, os compostos orgânicos voláteis, com destaque, né, os hidrocarbonetos, material particulado, e até pouco tempo atrás a gente pensava só no material particulado 10, depois eu vou explicar para vocês o que é isso, e hoje em dia a gente já pensa um pouco mais em partículas mais finas, a gente tem que lembrar um pouco sobre aquela absorção de material particulado, compostos de nitrogênio, compostos halogenados e o ozônio. Então é esse grupo pequeno, relativamente pequeno, né, de compostos que são os grandes responsáveis pela poluição atmosférica atualmente. E esses compostos na atmosfera, eles são classificados de acordo com o seu grupo químico. Então, a gente tem uma classificação que são os poluentes chamados poluentes primários e os poluentes secundários. Todos eles dentro desse grupo pequeno de compostos que eu mostrei para vocês. A classificação de poluentes primários são aqueles, né, que são monóxido de carbono, alguns óxidos de enxofre, os hidrocarbonetos, compostos de nitrogênio e material particulado. E os secundários, a gente vai ver como é que funciona como é que eles são formados. Então, vamos ver nesse desenho, nesse esqueminha, eu acho esse esquema bem ilustrativo para entender o que são compostos primários e o que são secundários. Então, vejam aqui. Os contaminantes primários, que são aqueles, né, que eu falei para vocês, monóxido de carbono, os compostos à base de enxofre, o dióxido de carbono, que são constituintes primários? São aqueles que são emitidos dessa forma das suas fontes de emissão. Então, sejam nas fontes móveis ou fontes estacionárias, emitem esses compostos. E o que são os compostos? O que são os compostos secundários, os contaminantes secundários? São aqueles compostos que são formados na atmosfera depois da emissão, com base, né, com a reação entre os compostos primários e constituintes da atmosfera propriamente dita. Então, composto primário, contaminante primário é aquele que é lançado naquela forma na atmosfera, e contaminante secundário é aquele que é formado na atmosfera com a reação dos compostos primários com constituintes da própria atmosfera,
como a vapor de água, o oxigênio e outros compostos que estão na atmosfera. Certo? Então, essa é a primeira classificação importante em relação aos contaminantes. E outra classificação que a gente tem em relação à poluição atmosférica é em relação às fontes de emissão. A gente tem as fontes chamadas estacionárias e as fontes móveis. O nome da classificação já nos diz o que significa. Então, fontes estacionárias e fontes móveis. Então, estacionárias são aquelas principalmente relacionadas à emissão por indústrias e outras fontes que não se enquadram nas fontes móveis, que são principalmente o tráfego. Carros, né? Então, aliás, carros, ônibus, caminhões, enfim, veículos automotores. E também entra um pouco nessa classificação a fumaça do cigarro, mas em relação à poluição atmosférica, a fumaça do cigarro, em relação ao macroambiente, eu digo, a poluição atmosférica tem pouca relação com a fumaça do cigarro. Pensando no ambiente fechado, no microambiente, né, dentro do ambiente fechado, a fumaça do cigarro tem outra conotação, né, tem outro impacto na saúde. Em termos de macroambiente, tem pouca relação, mas é contado. Então, o que a gente tem hoje, as principais fontes de emissão de compostos químicos são as fontes estacionárias e as fontes móveis. Em relação às fontes móveis, a região metropolitana de São Paulo tem um papel extremamente importante na poluição em geral, porque essa região do estado de São Paulo tem uma frota de veículos de mais de 7 milhões de veículos, né? Então, aqui tem uma imagem de um congestionamento em São Paulo que fica bem, né, fica bem evidente a quantidade de veículos que tem na cidade, na verdade não só na cidade de São Paulo, mas na região metropolitana inteira, e isso tem um impacto, obviamente, muito grande com a poluição dessa região. Essa frota de veículos equivale a 1/5 da frota nacional de veículos. Então, são muitos veículos poluindo num único local. É uma emissão concentrada de poluentes. Por causa disso, por causa da grande quantidade de veículos que a gente tem, e a grande emissão que esses veículos têm em relação a poluentes da atmosfera, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, estabeleceu em 1986 um programa, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, chamado de PROCONV. Foi estabelecido esse programa há décadas atrás, com o objetivo de ir gradualmente reduzindo a emissão de poluentes a partir de veículos automotores. E esse programa, né, ele desde lá do início, desde a década de 80, foram várias fases desse programa. O que a gente tem atualmente? A gente está na fase L7 e na fase P8 do PROCONV. O que significa isso? O PROCONV, então, é um programa para controle de veículos automotores leves e pesados. Então, por isso tem a fase L, de veículos leves, e a fase P, de veículos pesados. Então, tem aquelas fases que são relacionadas apenas a veículos leves e aquelas apenas a veículos pesados. Então, a gente está agora na introdução da fase L7, juntamente com a fase L8, que são as propostas de redução dos veículos novos, leves, então isso a partir dos veículos novos. Então, propõe a redução de hidrocarbonetos, que são responsáveis pela formação de ozônio em baixas altitudes, a gente vai ver isso daqui a pouco. E também propõe a redução gradual da emissão de óxido de nitrogênio a partir de 2022 até 2029, né, tentando uma redução que se iguale aos parâmetros que são encontrados na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos em relação à emissão. Ou seja, esse período de 2022 até 2029 é o período dado pelo governo federal para que as empresas relacionadas se adequem, seja a indústria automotiva, seja a indústria a produção de combustível. Então, tanto a tecnologia dos veículos tem que melhorar para emitir menos, poluente, mas também
Os combustíveis têm que se adequar para também conseguir produzir menos, para serem tecnologias menos poluidoras. Então, a gente está na fase L7 para veículos leves, aqui tem o processo de implantação até 2029, e a fase P8, relacionado com novos veículos pesados, né, que propõe a redução imediata, né, a redução a partir de 2023 de material particulado, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, a partir já de 2023. Então, isso também não só tem a ver com o motor dos caminhões e ônibus, né, mas também com o diesel, a constituição do diesel, que é o principal combustível desses veículos pesados, que atualmente é o nosso principal combustível poluidor, é o que mais polui, é o diesel. Então, tem uma mobilização bem grande para que se produza o combustível com menos poder poluidor e também para que os motores queimem o diesel sem emitir tantos poluentes. Então, a gente está nessa fase de implantação dessas duas fases, né, L7 e 8 e P8, para que a gente já consiga reduzir. Com a implantação dessas fases do PROCONV, a gente, dos últimos 10 anos, a gente tem observado uma redução gradativa da emissão desses poluentes na atmosfera. Só que só isso também não adianta, né? Porque essas fases estão relacionadas com veículos novos, aliás. Mas a gente tem uma frota antiga. Então, na verdade, a gente está colocando frota nova junto com uma frota já antiga, que muitas vezes a manutenção já não é tão legal e também a tecnologia também já não era adequada para emitir nesses padrões, né, de emissão. Então, a gente tem, isso é uma parte, o PROCONV está relacionado com veículos novos, mas tem toda outra legislação que tem que entrar, né, que tem que funcionar junto, para que a frota antiga seja retirada, né, de circulação e que se exija a manutenção dos veículos para que não emitam tantos poluentes. Aí, assim, a gente vai conseguir uma redução interessante da poluição. Bom, quem são esses poluentes? Quais são os compostos que interferem na nossa saúde? Vamos ver os compostos à base de enxofre, no primeiro grupo. Esses compostos são emitidos a partir de vulcões, né, como fontes naturais. A destruição de matéria orgânica, seja ela qual for, vai emitir compostos de enxofre. Matéria orgânica, seja uma floresta queimada, seja uma queimada de lixo, vai levar à produção de compostos de enxofre. A combustão de carvão, e às vezes em indústria termoelétrica, ou quando a gente pensa em derivados de petróleo, fala que a combustão de carvão em termoelétricas é uma produção de energia suja, porque produz o enxofre. Os derivados de petróleo também, quando se queimam, gasolina, diesel, também são responsáveis pelo lançamento de enxofre na atmosfera, e algumas outras indústrias que também têm, na saída da chaminé, também tem o lançamento de enxofre. Lembrando que a saída das chaminés, né, que é o lançamento de efluente gasoso, é controlado pelos órgãos de controle ambiental de cada estado. Bom, o dióxido de enxofre é considerado como um poluente primário. Lembra que eu falei para vocês que o poluente primário é que ele é lançado na atmosfera nessa forma, né, de dióxido de enxofre. Ele é hidrossolúvel. Lembrando o que tem a ver um gás ser hidrossolúvel? Lá no nosso trato respiratório, ele vai ficar retido aqui no nosso trato respiratório superior e com isso levar ao seu efeito irritante. Por quê? Ele vai se dissolver no nosso filme hidrossolúvel, formando ácidos, né? Eles vão reagir formando ácidos, que é a mesma coisa que acontece quando a gente pensa na chuva ácida. Então, acontece que o dióxido de enxofre, ele se liga a moléculas de água da atmosfera e forma o ácido sulfúrico, que é um dos responsáveis pela chuva ácida. Mas não só isso, mas também esse mesmo ácido é formado aqui no nosso trato respiratório. E por isso leva esse efeito irritante no trato respiratório superior, quando a gente entra em contato com esse composto. Bom, então já adiantei, né, já falei um pouco sobre a chuva ácida, que é a reação do dióxido de enxofre presente na atmosfera com água, formando o ácido sulfúrico, que é considerado como um poluente secundário.
porque ele foi formado na atmosfera a partir da reação com a água. E ele também é irritante da pele, ele é um corrosivo, então ele é um dos responsáveis pelas chuvas que corroem alguns monumentos, enfim, altera o pH das águas, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E quais são os efeitos desses compostos de enxofre na saúde humana? Então, a gente pode ter a broncoconstrição, quando a gente tem a entrada desses óxidos de enxofre. Aqui eles ficam retidos na região nasofaríngea, mas dependendo da concentração, eles acabam chegando até os brônquios, né? E porque esse filme hidrossolúvel, eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês, esse filme hidrossolúvel que a gente tem nessa região, ele tem uma capacidade de suporte. Então, se a gente se expor a uma quantidade grande de substâncias hidrossolúveis, essa mucosa não tem capacidade de diluir tudo. Então, eles acabam podendo aprofundar um pouco no trato respiratório. Então, pode levar a broncoconstrição por essa irritação no trato respiratório médio, se ele passar dessa barreira que a gente tem hidrossolúvel aqui. Pode levar a bronquite e a rinite, né, relacionado com a retenção no trato respiratório superior. Como eu falei para vocês, essa mucosa que a gente tem, ela tem uma capacidade de suporte em valores acima de 1 ppm de óxido de enxofre em geral, podem atingir a via aérea inferior, porque passa da capacidade de suporte do nosso muco hidrossolúvel. E aí, chegando no alvéolo, absorve. Outro grupo que a gente tem bastante importante é o material particulado, que a gente chama de PM10, né, ou PM2,5, que na verdade a sigla em português seria MP10 ou MP2,5. Mas o que é importante? Por que tem esse número 10 e 2,5? Esse número 10 e 2,5 é relacionado com o diâmetro aerodinâmico das partículas. Lembra que eu falei para vocês logo no começo desse vídeo sobre a capacidade de absorção de material particulado? Lembra que eu falei que aquelas que têm mais de 5 micrômetros, elas ficam retidas aqui na região, no trato respiratório superior? Então, essas aqui, que é o material particulado de diâmetro 10 micrômetros, são aquelas que vão ficar retidas aqui. Mas são responsáveis por alergias e tal. Mas, assim, em termos toxicológicos, tem pouca relevância. Vocês concordam? Porque aquele material particulado de tamanho 10 micrômetros não vai chegar no trato respiratório, nem no trato respiratório médio, nem no inferior. Vai ficar retido aqui e automaticamente a gente vai espirrar e vai eliminar isso. Então, até agora a gente teve uma atualização em 2018 da nossa legislação, aí foi visto que o material particulado 10 não estava realmente, né, a gente legislar em cima de material particulado 10, controlar a poluição em cima do material particulado de 10 micrômetros, não estava realmente protegendo a saúde da população, porque esse material não ia ser absorvido. Então começaram a entender que o importante seria a gente legislar em cima de material particulado mais fino, aquele de 2,5, que vai incluir também aquelas ultrafinas. Então, 2,5 é aquele que vai conseguir passar pela impactação, vai começar a descer pelo trato respiratório, pela traqueia, até chegar nos alvéolos. Tem de 1 a menos, né, 1 micrômetro ou menos, vai chegar a ser absorvido. Então, foi uma grande alteração, que eu falei para vocês que a gente está em fase de atualização em relação ao livro, lembra? Então, no livro, na edição anterior, a gente ainda não tinha a legislação federal falando sobre o material particulado 2,5. A gente tinha uma legislação estadual do Estado de São Paulo, que depois acabou virando a legislação federal. Então, o que a gente tem hoje, depois eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a legislação, é que a gente faz o controle ambiental pensando em material particulado fino. E ainda o material particulado 10 na nossa legislação, mas em termos toxicológicos, ele não tem tanta relevância, certo? Por quê? Porque ele não vai ser absorvido. Bom, o material particulado tem um problema sério em relação à saúde humana, porque eles têm uma constituição muito diversa. Eles são várias substâncias químicas que podem estar na forma de partículas sólidas ou líquidas que vão formar esse material particulado, e que elas são relacionadas com compostos químicos variados. Então, a gente pode ter desde
partículas ultrafinas, chumbo, por exemplo, e outros compostos, né, outros metais, ou a gente pode ter simplesmente poeiras muito finas e podem carrear outras substâncias, então elas podem aderir, né, como se fosse uma caminha em cima dessa material particulado, pode levar substâncias que não seriam absorvidas numa situação que não tivesse um material particulado, mas como elas estão em cima do material particulado, o material particulado se encarrega de levar até lá no alvéolo, dependendo do tamanho desse material particulado. Então, as fontes são muito diversas. Então, vai de pedreiras, siderurgias, indústrias de cimentos, veículos, principalmente veículos movidos por diesel, mas gasolina também tem. E, como eu falei, podem ser produzidos à base de compostos dos próprios metais, né, e de outros compostos, mas também podem carrear substâncias tóxicas, né, outros metais, podem carrear gases e vapores que podem ficar em cima, né, estão lá na atmosfera e entram em contato com o material particulado, gruda nele e penetra. Então, lembra que eu falei que os gases e vapores hidrossolúveis têm dificuldade de entrar no nosso trato respiratório? Tem. Mas, se a gente tiver um material particulado que ajuda a levar, aqueles que não iam ser absorvidos, muitas vezes eles acabam entrando lá no nosso alvéolo. Então, o material particulado é um tipo de poluição muito complicada, porque é muito diversa, as fontes são muito diversas e tem impactos na saúde muito, muito diferentes. Quais são os efeitos? Logicamente, depende do tamanho da partícula inicialmente, né? Como eu disse para vocês, do ponto de vista toxicológico, aquelas partículas menores, que aliás está com 30 micrômetros aqui, né? Mas é com 10 micrômetros, desculpa, é o que tem maior interesse toxicológico, e as outras a gente vai expelir. As maiores que 30 micrômetros não tem interesse na saúde nenhum. Aquele material que a gente enxerga na atmosfera, às vezes a gente enxerga, né, assim, a gente vê que a atmosfera parece estar cheia de material particulado, às vezes quando fica muito tempo sem chover, aquilo não tem interesse toxicológico nenhum. Aquelas que têm, né, entre 30 e 10 micrômetros, vão ficar retidas aqui no nosso sistema, no trato respiratório superior, e a gente vai acabar expelindo muito rapidamente. Lembrando que, se por um acaso a gente engolir, isso vai ter um interesse toxicológico, porque a gente vai entrando pela corrente sanguínea via trato gastrointestinal. Não esqueçam disso. Então, as partículas são menores que 30 micrômetros, de 10 a 30 micrômetros, elas acabam ficando meio que retidas aqui na região, né, por impactação. Quanto menor for a partícula, mais ela tem capacidade de aprofundar no trato respiratório. Quanto menor for, mais fundo ela vai. Lembrando que aquelas de 1 micrômetro ou menos são as que conseguem ser absorvidas no trato respiratório inferior, lá nos alvéolos. Então, vai alterar, né, o efeito esperado, tem muito a ver com o tamanho da partícula e qual tipo, né, derivada do que é essa partícula. Pode causar bronquite crônica, asma, efeitos relacionados à própria substância, como o asbesto. Não sei se vocês sabem o que é o asbesto, que é o amianto, né? A asbestose é uma doença relacionada com a presença de amianto. Tanto que aquelas telhas com amianto foram proibidas por causa da exposição dos trabalhadores a essa partícula muito fina de amianto, que era a doença ocupacional chamada de asbestose antigamente. Ainda é conhecida, na verdade, como asbestose, mas que é a entrada dessas micropartículas, né, dessas partículas muito pequenas, muito leves de amianto, que chegam até o trato respiratório inferior e levam uma inflamação, junto com a mesma coisa que acontece com as partículas de sílica, leva uma inflamação ali na região alveolar. E isso pode levar a vários problemas relacionados à expansão do pulmão, né? Então, pode levar ao enfisema pulmonar, à fibrose pulmonar, enfim, a gente tem vários problemas relacionados à própria substância química. Bom, pensando um pouco em diâmetro de partícula, né, que eu falei para vocês que a gente tem essa... Vamos entender um pouco como é que é o diâmetro das partículas. Então, vejam aqui, uma areia fina da praia, para vocês terem uma noção de tamanho, tem 90 micrômetros de diâmetro. Então, quer dizer, aquela areia da praia nunca vai chegar ao nosso trato respiratório inferior.
O que nos interessa são aquelas partículas ultrafinas que são relacionadas, que a gente pode comparar com um fio de cabelo. Então, veja aqui o fio de cabelo, que tem de 50 a 70 micrômetros de diâmetro. Aquele material particulado de 2,5, aquele que eu falei para vocês que pode chegar até aqui no trato respiratório médio, uma parte muito pequena de um fio de cabelo, e o PM10, o material particulado que é de 10 micrômetros de diâmetro, então vejam que o fio de cabelo tem 1, 2, 3, 4, 5 a 6 vezes mais grosso do que uma partícula que vai ficar retida aqui no nosso trato respiratório. Veja que o nosso trato respiratório, essa proteção que a gente tem, é bastante eficaz, consegue segurar essas partículas que são, a gente fala que são as partículas maiores, PM10, são grandes, na verdade elas não são tão grandes, pensando no fio de cabelo, 5 a 7 vezes menos, menores do que o próprio fio de cabelo. Então vejam que aquelas de 2,5, ao tamaninho que ela fica em relação ao fio de cabelo. E são essas que têm interesse realmente toxicológico, mais interesse, na verdade, as outras também têm, porque a gente pode, lembrando da relação da região nasofaríngea com o esôfago. Então, aí a gente consegue entender um pouco mais, quais que são os impactos e por que a gente resolveu fazer a legislação agora, relacionando não só o material particulado 10, mas também o material particulado 2,5. E a gente tem ainda o impacto na saúde pode ser tão importante, só que tem muita relação, como eu falei para vocês, com a substância que vem junto no material particulado. Em 2016, a IARC, que é aquela agência internacional de estudos sobre o câncer, incluiu o material particulado no grupo 1. Não sei se vocês sabem exatamente o que é, mas a gente pode discutir um pouco mais sobre os grupos da IARC no nosso encontro. Mas o que importa agora é que o grupo 1 da IARC quer dizer que aquelas substâncias que são comprovadamente carcinogênicas. Então, a IARC incluiu na sua listagem como grupo 1, ou seja, aquelas que são sabidamente carcinogênicas, o material particulado, porque pode carrear diversos tipos de substâncias que são capazes de levar ao câncer. Outro grupo de poluentes que a gente tem é o monóxido de carbono, é formado a partir da combustão incompleta de qualquer matéria que tenha carbono. Então, pode ser desde a queimada até a fumaça do cigarro, a combustão de combustível, Então, também são fontes bastante diversas. Então, mas o principal composto, que é a principal fonte de emissão de monóxido de carbono, são os veículos automotores, principalmente aqueles que estão desregulados, que não estão fazendo a queima completa do combustível, então está levando a queima incompleta da matéria carbonada. Lembrando que o monóxido de carbono é o principal poluente, o poluente lançado em maior quantidade na atmosfera. Vocês lembram o que o monóxido de carbono causa? O que a exposição ao monóxido de carbono causa no nosso organismo? Então, vocês estudaram lá em toxicodinâmica e o monóxido de carbono é capaz de formar a carboxihemoglobina, que prejudica, vocês estudaram como que funciona isso, prejudica o transporte de oxigênio para as nossas células. Com isso, o que a gente espera em relação à presença de monóxido de carbono no ar, na atmosfera? Então, a presença de monóxido de carbono na atmosfera vai levar à formação de carboxihemoglobina em porcentagens variadas, de acordo com a quantidade de monóxido de carbono que tem na atmosfera, e a gente vai observar esses sintomas na população. Por isso que é tão importante a gente controlar a quantidade de monóxido de carbono que tem na atmosfera, por causa dos efeitos graves que podem acontecer na população exposta. Então, cerca de 60 ppm de monóxido de carbono na atmosfera vai levar à formação de 10% de carboxihemoglobina na população que vive naquele ambiente, e levando dificuldade visual e cefaleia, que são relacionados com a redução do transporte de oxigênio para o globo ocular e a redução no sistema nervoso central também do oxigênio. Quanto mais a gente aumenta a concentração de monóxido de carbono na atmosfera, maior vai ser a formação de carboxihemoglobina na população, podendo chegar a efeitos gravíssimos como
bloqueio de funções respiratórias, paralisia, coma e até a morte. Então, por isso que é uma situação complicada, né? Porque a gente tem muito lançamento de monóxido na atmosfera e os efeitos são muito graves. Então, o controle atmosférico de monóxido de carbono tem que ser muito rigoroso. Bom, um outro grupo que a gente vai estudar também são os compostos à base de nitrogênio. Tem os principais compostos são os óxidos de nitrogênio, né, o óxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, que são constituintes normais da atmosfera. Também são responsáveis pela formação de chuva ácida. Lembrando que a poluição atmosférica também está relacionada com a mudança da quantidade daqueles gases que a gente tem naturalmente na atmosfera, no ar que a gente respira. Então, esses compostos de enxofre são formados a partir da combustão de vários tipos de combustíveis, de matéria orgânica. Usinas geradoras de eletricidade também liberam óxido de nitrogênio. E uma coisa extremamente importante que a gente tem na atmosfera é esse ciclo de nitrogênio. Queria que vocês entendessem, e se ficar alguma dúvida eu explico para vocês novamente lá no nosso encontro. Esse ciclo do nitrogênio que vocês estão vendo aqui é um ciclo natural, nada a ver com poluição. O que acontece naturalmente quando a gente tem as quantidades normais de dióxido de nitrogênio e óxido de nitrogênio na atmosfera? Lembrando que são constituintes naturais do ar. Então, a gente tem a fotólise do dióxido de nitrogênio, né? Porque a gente tem a exposição aos raios ultravioleta. Esse dióxido de nitrogênio é quebrado, formando óxido de nitrogênio e um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio reage com o oxigênio que está na atmosfera, formando ozônio. Esse ozônio aqui não é o ozônio lá da camada de ozônio. A camada de ozônio a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse ozônio que é formado em baixas altitudes, né? Aqui onde a gente respira, aqui na troposfera. Esse ozônio, ele é, então, desculpa, gente. Esse ozônio que é formado aqui. Oi, gente. Vamos voltar. Esse ozônio que é formado aqui em baixas altitudes, ele é instável, né? O ozônio sempre é instável, então ele reconstitui, né? Ele libera novamente o oxigênio, né? A molécula de oxigênio, e o outro átomo de oxigênio que estava aqui grudado nele reconstitui o dióxido de nitrogênio. Então, aquele que estava na forma de dióxido de nitrogênio pega o oxigênio e junta dois oxigênios que lhe sobraram aqui desse ciclo e forma de novo o nitrogênio, o dióxido de nitrogênio. Ou seja, o dióxido de nitrogênio ele fica nesse ciclo, ele quebra com a luz solar e reconstitui com o oxigênio. Nesse meio tempo, forma ozônio que rapidamente é consumido no próprio ciclo. Então, quando isso aqui acontece naturalmente, a gente não tem problema nenhum de poluição à base de ozônio. Mas guardem na cabeça um pouquinho esse ciclo do nitrogênio e eu vou precisar dele daqui a pouco. O importante aqui, enquanto esse ciclo está equilibrado, a gente não tem problema nenhum. O problema é quando a gente tem um desequilíbrio desse ciclo. E então, como eu falei para vocês, a gente tem a formação de ozônio em baixas altitudes e eu não sei por que agora não está indo igual estava, mas enfim, eu vou apertando. Então, a gente tem os efeitos quando sobra, né, quando sai da quantidade natural de dióxido de nitrogênio, a gente tem esse ciclo, né, sobrecarregado e o excesso de dióxido de nitrogênio na atmosfera também é considerado como um gás irritante. Ele é lipossolúvel, então lembra que chega lá nos alvéolos pulmonares, podendo levar ao enfisema e edema pulmonar. Obviamente isso quando sai da constituição natural da atmosfera. E também a presença de compostos de nitrogênio na atmosfera é responsável pela peroxidação lipídica, né? Contribui para a peroxidação lipídica relacionada à poluição atmosférica por causa da formação desses íons nitênios, que são compostos capazes de levar a peroxidação lipídica principalmente das células pulmonares, que é o primeiro ponto de contato. Outro grupo importante que a gente precisa estudar são os hidrocarbonetos.
Os hidrocarbonetos, então, eles são a grande fonte de hidrocarboneto é a partir da evaporação de combustível e resíduo de combustível que não foram queimados durante a combustão ou da gasolina, ou do diesel, ou de outros derivados de petróleo. Também está na formação de carvão e também na combustão de carvão, na combustão de madeira. Os hidrocarbonetos por si só, eles são tóxicos, né? São compostos de toxicidade para o sistema nervoso central, já bastante, alguns deles, né, os lipossolúveis principalmente, têm uma toxicidade para o sistema nervoso central já bem estabelecida. Além disso, mais recentemente foram encontrados, né, foi descrita a toxicidade relacionada a nitro-HPAs, principalmente o nitrobenzantônio, que são compostos, são hidrocarbonetos que passaram por reações, né, formando outros compostos. Então, a gente tem a formação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, entre os mais importantes o benzopireno, e aqueles que são formados na atmosfera, né, com a reação de hidrocarbonetos com nitrogênio, a gente pode ter a formação de nitrobenzantrônio, que é uma substância extremamente tóxica presente na atmosfera. Agora foi. Bom, então, a gente lembra que eu falei para vocês que é importantíssimo o que eu precisava do ciclo, né, que eu falei no slide anterior, o ciclo do nitrogênio. Então, vamos voltar um pouquinho aqui à história. O nitrogênio, então, ele sofre fotólise na presença de raios ultravioleta, libera óxido de nitrogênio, um átomo de oxigênio, esse átomo de oxigênio gruda numa molécula de oxigênio, forma ozônio, e depois esse ozônio se quebra e reconstitui o dióxido de nitrogênio e fica tudo normal. O grande problema é quando a gente tem a entrada na atmosfera de hidrocarbonetos. Quando a gente tem a entrada de hidrocarbonetos na atmosfera, uma parte desse oxigênio que estava sendo usado aqui para oxidar, né, aqui no ciclo do nitrogênio, é usada para oxidar os hidrocarbonetos. Então, a gente tem um deslocamento desse ciclo. Então, aqui lembra que o ozônio é formado com base numa molécula de oxigênio e mais um átomo de oxigênio que está ali, né, estão ali na atmosfera. Então, eles têm que se juntar. Quando um ou mais desses oxigênios são usados para oxidar hidrocarbonetos que estão na atmosfera, que estão como poluentes, esse ciclo acaba sendo desequilibrado. E aí a gente pode ter, na verdade é realmente isso que acontece, um excesso de ozônio na atmosfera. E esse excesso de ozônio, então por isso que o ozônio é considerado como um poluente secundário, que ele é formado na atmosfera, com base na reação dos hidrocarbonetos com o oxigênio da atmosfera. Então, a gente tem a formação desse poluente secundário, que faz com que a gente tenha o ozônio em baixas altitudes, diferente lá da camada de ozônio. Certo? Bom, então, a gente tem, esses são os grupos principais de compostos que poluem o ambiente, poluem a atmosfera, aliás. A gente tem esse monte de composto entrando na atmosfera, de alguma forma a gente vai ter que controlar a entrada desses compostos. Então, para isso, a gente tem a legislação federal, que é a do Conselho Nacional do Meio Ambiente, então o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, a resolução número 491 de 2018 estabeleceu novos parâmetros nacionais de qualidade do ar. Então, a gente tinha a legislação anterior, era de 1990, e foi atualizada agora em 2018. No final de 2018, então uma legislação bem nova, né? Bom, o que está escrito, né? O que é o padrão de qualidade do ar? Um padrão de qualidade do ar define legalmente o limite máximo para a concentração de um componente atmosférico que garanta a proteção da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, o que a gente tem na legislação atual? A legislação 491 definiu parâmetros de curto, médio e longo prazo que vão se alterando com o objetivo de proteger a saúde da população. Então, à medida que vão se colocando medidas de proteção, medidas de controle, redução levando à redução da emissão de poluentes, a gente vai passando de padrões, né, até chegar ao padrão de longo prazo, que é a nossa meta. Eu vou explicar para vocês isso na que a gente estiver vendo a legislação. Então, vejam só, essa aqui é a tabela que está lá na resolução CONAMA. A resolução CONAMA de 2018 tem os padrões intermediários
padrão de qualidade do ar intermediário, PI, intermediário, 1, 2, 3, e o padrão final. O que significa isso? A partir da implantação da legislação, em 2018, a gente está nessa fase aqui agora, que são os padrões de curto prazo. Então, atualmente, os valores que a gente tem, por exemplo, do material particulado 10, é no máximo 120 miligramas por metro cúbico de material particulado. E aí, qual que é a ideia disso? A partir daquelas medidas de controle, como eu falei para vocês, do PROCONV, né, daquelas fases que vão reduzindo, e outras medidas de controle dos órgãos ambientais, a tendência é que, com o passar do tempo, com a implantação dessas novas medidas, ao invés da gente legislar em 120 miligramas por metro cúbico de ar, de material particulado, a gente daqui a um tempo, né, a médio prazo, a gente vai para 100, depois para 75 miligramas por metro cúbico. Então, a curto prazo a gente tem esse valor, e a médio prazo a gente tem esses valores. Então, é uma redução gradual, buscando chegar no padrão final, que é, por exemplo, para material particulado. Então, seria a nossa meta para ter um ambiente mais limpo, de uma redução saindo de 120, que é o que a gente tem hoje, para 50 miligramas por metro cúbico. E de onde surgiu esse padrão final? O que a gente quer atingir? A gente quer atingir os valores guias estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde em 2005. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo da legislação atual é que, gradativamente, a gente vai reduzindo as emissões de poluentes até a gente atingir os valores guias estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Até a gente conseguir chegar nesse nível. É lógico que para tudo isso acontecer, precisam de várias políticas públicas para que a gente tenha redução gradual dos limites até chegar nesse valor final, que seria o nosso objetivo final, nossa meta final, de 50 miligramas por metro cúbico. E pode ser que quando chegar nesse valor de 50 miligramas, seja novamente, a legislação seja atualizada novamente, e a gente busque ainda redução. Lá na resolução CONAMA ainda 491, a gente ainda tem a gente tem esses valores de atenção, alerta e emergência, que são valores, né, que são, quando acontece a ultrapassagem desses valores, a gente passa de qualidade, aquele local que está com essa poluição, com esse nível de poluição, entra no estado de atenção. Se ultrapassar, por exemplo, material particulado de 420 microgramas por metro cúbico, passa para um valor de alerta, e a partir de 500 entra no estado de emergência. Então, aí medidas têm que ser tomadas pelo órgão de controle ambiental local para que a gente volte para os valores normais. Então, isso aqui ou precisa reduzir o tráfego de veículos naquele local, enfim, a gente precisa de fazer alguma coisa, ou a gente tem que, na verdade, esperar as condições atmosféricas melhorarem. Então, muitas vezes, né, como eu falei na aula passada, quando a gente tem uma chuva, por exemplo, a gente tem a limpeza da atmosfera. Esse material particulado e os outros compostos, muitas vezes, eles acabam saindo da atmosfera. Então, a gente tem a passagem desses valores de atenção para alerta e emergência, que vai depois nos dar essa estrutura de índice de qualidade do ar, que é o que os órgãos de controle ambiental. Então, esse aqui a tabela da CETESB, que é o órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo, que vai fazer com que a gente divulgue isso para a população. Então, quando tem ultrapassagem daqueles valores de atenção, alerta e emergência, a gente tem a classificação do ar. Então, enquanto a gente está aqui nos valores normais, que é o valor que a legislação exige, a gente tem a qualidade do ar boa. Entrou em estado de atenção, a gente já entra aqui na qualidade moderada a ruim, e se entrar no estado de emergência, a qualidade do ar está muito ruim ou péssima. Essa mudança do índice de qualidade do ar, né, de boa para moderada, de moderada para ruim, de ruim e assim por diante, só vai acontecer, ou seja, a gente só vai passar para a população que uma qualidade do ar está ruim, quando as condições atmosféricas dentro de 24 horas não permitirem uma melhora, certo? Então, a gente tem essa
essa comunicação desse risco para a população vai acontecer. Então, só aparece lá que a qualidade do ar saiu de boa para moderada quando não tem chuva prevista ou não tem massas de ar que podem interferir, né, na distribuição desses poluentes, certo? Bom, então agora vamos entrar nos fenômenos atmosféricos, já estamos caminhando para o final desse vídeo. Os fenômenos atmosféricos, então, são aqueles fenômenos relacionados com a presença de poluentes na atmosfera. O primeiro deles eu já falei para vocês, na verdade, lá no início. O primeiro fenômeno, e esse a gente estuda já lá no ensino fundamental, no ensino médio, aliás, a gente estuda a chuva ácida. A chuva ácida, então, como eu falei para vocês, relacionado com compostos, com poluentes secundários. Então, a gente tem a entrada de poluentes primários na atmosfera, alguns desses poluentes reagem com moléculas de água na atmosfera, formando ácidos como poluentes secundários. E esses ácidos, eles podem levar à redução do pH de corpos hídricos, e isso é um grande problema. O pH da chuva ácida pode chegar de 4 a 5, podendo já em níveis críticos de poluição chegar ao pH 2 da chuva ácida. Então, vejam que é realmente pH 2, vocês que são farmacistas entendem bem que pH 2 é extremamente irritante e corrosivo. A entrada dessa chuva ácida com pH mais baixo em corpos hídricos pode então levar, como eu falei para vocês, à diminuição do pH de lagos e rios, e isso tem um impacto muito importante na população dos animais aquáticos, né, nos organismos aquáticos. Então, vejam, se a gente tiver, né, mais ou menos, para os peixes, para os organismos aquáticos se manterem saudáveis, a gente tem o pH das águas variando mais ou menos de 6,5 a 7,5, isso é o ideal. Se o pH cair para 5,9, por exemplo, a gente já tem uma redução da população de animais aquáticos. Se o pH cair mais um pouquinho, a gente já tem, os peixes já param de reproduzir. Então, vejam como isso impacta, né? Pequenas variações no pH da água, então falei para vocês que 6,5 é o pH adequado ainda. Se cair para 5,9, que nem é uma mudança tão grande, a gente já observa uma redução da população de alguns organismos aquáticos. Reduzir mais um pouquinho, os peixes já param de reproduzir. Então, vejam qual que é o impacto da chuva ácida na população, no ambiente aquático, nos ecossistemas aquáticos. Além disso, a gente pode observar a destruição de florestas, corrosão de monumentos, porque afinal de contas a gente está com pH bastante baixo nessa chuva, e em relação à saúde humana, a gente pode ter a irritação do trato respiratório, né, por causa da presença o pH ácido da chuva e depois aquele vapor de água que fica na atmosfera, e irritação de mucosas também. Quem são os responsáveis, como eu falei para vocês? São os compostos à base de enxofre, aqui está o poluente primário, que forma o seu poluente secundário, que é o ácido sulfúrico, principalmente. E os óxidos de nitrogênio, então, formam o ácido, principalmente o ácido nítrico, esses dois ácidos são aqueles que mais reduzem. Existem outros ácidos também que são formados na atmosfera com base no óxido de nitrogênio e de enxofre, mas os que mais baixam o pH são esses dois, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O outro fenômeno que eu queria conversar com vocês é a inversão térmica. Lembrando que a inversão térmica é um fenômeno natural, a inversão térmica não tem nada a ver com poluição. É um fenômeno que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. O que acontece? Lembra também lá, acho que vocês já devem ter estudado isso lá no ensino médio, que a inversão térmica é aquela situação em que a gente tem, principalmente no inverno, lembra que vocês estudaram, né? Que o ar quente sobe. E o ar quente, a hora que, em termos de poluição atmosférica, essas correntes de convecção que fazem, né, que quando o ar quente sobe, ele acaba arrastando os poluentes lá para as camadas superiores da atmosfera, fazem com que esses poluentes sejam dissipados nas camadas superiores da atmosfera. Então, limpa o ar nosso. Então, enquanto a gente tem o ar quente subindo e o ar frio descendo, essa corrente de convecção leva poluentes embora. Então, isso é uma situação normal. Então, a gente tem, durante o dia, numa época de inverno ou de verão, o que a gente tem?
a gente tem o ar, né, o ar quente, mais próximo do solo, porque o sol esquenta o solo. O ar próximo do solo fica quente, o ar quente sobe e o ar frio desce. Nos meses de inverno, o que acontece? Durante a noite a gente tem uma queda muito brusca, né? Então a inversão térmica é um fenômeno que acontece no inverno. Então o que acontece? Durante o dia a gente tem essa corrente de convecção, né, durante o ano inteiro. À noite, no inverno, o que acontece? O solo fica muito frio durante a madrugada. Então o que acontece? A gente tem o solo muito frio. Logo em cima, o ar que era para ser quente, ele fica frio porque o solo está frio. Né? O solo se esfria muito rápido quando o sol vai embora. Então, esfria o solo, principalmente o solo, quando o solo está impermeabilizado com asfalto, ele acaba esfriando muito rapidamente. E por isso que esses fenômenos de inversão térmica são mais complicados em grandes centros urbanos. Então, o chão fica frio, o ar logo em cima do chão também fica frio, e isso faz com que a gente não tenha o ar quente subindo. Se a gente não tem o ar quente subindo, a gente barra a corrente de convecção. Então, aquele ar que era para subir e dissipar os compostos na atmosfera, né, nas camadas superiores da atmosfera, acabam ficando presos aqui aonde a gente respira. Entenderam? Então, o ar frio, o solo muito frio, o ar logo em contato com o solo vai automaticamente ficar frio e a gente não vai ter a dissipação desses poluentes. Então, por isso que em locais que tem muita impermeabilização do solo, isso é mais intenso. A gente observa mais intensamente isso do que o solo natural. Porque o solo natural, ele tem uma capacidade ele esfria com tem mais dificuldade para esfriar. Mas, como eu disse, isso aqui, por enquanto, não tem nada a ver com poluição. Então, como eu falei, a inversão térmica é um fenômeno natural que não causa poluição. O que importa é quando a inversão térmica acontece juntamente com a poluição. Esse é o problema. A inversão térmica, se vocês olharem, se vocês forem estudar as camadas da atmosfera, a inversão térmica acontece em várias camadas da atmosfera. Mas o que interessa para a gente são aquelas que acontecem até 1 quilômetro de altitude, onde pega o ar que a gente respira. Como eu disse para vocês, a inversão térmica não causa poluição. O problema é quando a inversão térmica vem junto com a poluição. Então, aí acontece a alteração na dissipação dos poluentes. 1952 foi um ano marcado por uma morte de mais de 4.000 pessoas relacionadas com alta concentração de poluentes. Então, em Londres aconteceu um inverno muito rigoroso, então a inversão térmica foi muito rigorosa, e as pessoas, para se aquecer naquela época, elas começaram a queimar tudo que elas tinham. Queimavam, então, eles sentiam tanto frio, e o aquecimento das casas, obviamente, não era adequado, como é hoje, então as pessoas começaram a queimar. Tinha pessoas que saíam na rua, que pegavam na rua madeira de qualquer coisa, tinha gente que queimava móvel, começaram a queimar, e lançar muitos poluentes na atmosfera naquela época, em 1952, e aconteceu, essa é uma foto da época, né, então aconteceu o fenômeno de inversão térmica muito forte, né, por causa do frio que estava muito intenso, muito poluente entrando na atmosfera, e isso levou à morte de mais de 4.000 pessoas relacionadas à presença desses poluentes. Por que essas pessoas morreram? Porque os poluentes não conseguiam se dissipar, eles ficaram todos concentrados ali na região onde as pessoas respiravam. Então, esse acabou ficando um episódio muito marcante na poluição, né, no estudo de poluição. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem esse termo chamado de smog. Smog é um termo que juntou dois termos em inglês, smoke e fog. Smoke de fumaça e fog de neblina. E esse termo smog é o problema que é o termo que a gente chama hoje da junção de inversão térmica junto com poluição. Esse fenômeno, inversão térmica junto com poluição, é chamado de smog. É o acúmulo de poluentes no ar. É causado por inversão térmica e depois a gente vai ver que existe outro tipo de smog. Então, a primeira classificação de smog foi por causa disso. Então, vamos ver, a gente tem
atualmente a gente tem uma classificação, 2 tipos de smog, sendo que o primeiro é o smog redutor, esse aqui de baixo, né? Vamos ver esse aqui primeiro. O smog redutor, que é o smog do tipo Londres. Pegou esse nome do tipo Londres porque foi o que aconteceu lá em Londres, lá em 1952, que eu falei para vocês. Nesse caso do smog redutor, a atmosfera fica rica em compostos redutores, óxidos de enxofre e fuligem à base de material particulado. E, né, como eu disse para vocês, foi relacionado lá em Londres com as pessoas tentando se aquecer, queimando carvão, queimando madeira, queimando papel, queimando de tudo. Então, acabou tendo naquela época a junção da inversão térmica com a poluição, formando o que a gente chama de, hoje, a gente chama de smog redutor ou smog tipo Londres. Mas existe um outro tipo de smog. Mais recentemente foi classificado como smog, um outro tipo de smog, que é a entrada de poluente na atmosfera, levando um smog oxidante, né? Uma atmosfera altamente oxidante. Oxidante, vocês lembram de quem? Qual daqueles poluentes que eu falei para vocês? Ozônio. Então, quando a gente tem a presença de grandes quantidades de ozônio na atmosfera, na troposfera, nas baixas camadas da atmosfera, a gente tem uma atmosfera altamente oxidante, que pode levar à oxidação de moléculas, né, a peroxidação lipídica. E esse smog, ao contrário do smog de Londres, acontece quando a gente tem tráfego intenso e alto índice de radiação solar. Então, vejam que interessante, o smog oxidante, que é o smog tipo Los Angeles. O que é Los Angeles? Que é uma cidade que tem muita incidência de raios ultravioleta e tem muito tráfego de veículos. Então, por isso que pegou o nome smog oxidante ou fotoquímico ou smog Los Angeles. Mas isso acontece na cidade de São Paulo também. Então, a gente tem na cidade de São Paulo, durante os meses do verão, quando a gente tem maior incidência de raios ultravioleta, a gente tem uma poluição maior relacionada com ozônio. Lembra do ciclo do nitrogênio? Que vai gerar o ozônio em baixas altitudes? Tem a ver com a entrada de hidrocarbonetos naquele ciclo. Então, desequilibra o ciclo e sobra ozônio. Por isso que, quanto mais tráfego de veículos a gente tem, maior é a poluição com ozônio. Certo? E tem a ver, então, com radiação solar. Então, o smog oxidante ou smog tipo Los Angeles acontece mais nos meses de verão, e o smog redutor ou smog tipo Londres acontece mais nos meses de inverno, porque é onde a gente tem o fenômeno de inversão térmica junto com a poluição. Certo? Então, vejam aqui uma foto para ilustrar um pouco mais. Então, vejam que aqui o smog tipo Los Angeles, a gente não enxerga aquela camada que a gente enxerga nos meses de inverno, né? Como está aqui em Londres, que parece que o ar fica meio fosco, né? É relacionado com material particulado, com fuligem dispersa na atmosfera. E aqui em Los Angeles, né? Uma foto de Los Angeles, uma cidade altamente muito habitada, né, com muita gente, muito tráfego de veículos, recebe muita luz ultravioleta, então vocês vejam que o ar não fica tão turvo, né, a gente não enxerga tanto o ar como a gente enxerga o ar em Londres, aqui nessa foto. Então aqui smog tipo Los Angeles e aqui smog tipo Londres. Aqui smog relacionado com ozônio e outros compostos oxidantes, e aqui o smog relacionado com a presença de material particulado principalmente. Outro fenômeno que atualmente está sendo muito discutido é o efeito estufa. Então, acho que vocês já cansaram, né, de ouvir falar sobre efeito estufa e aquecimento global, que está relacionado com a presença de carbono na atmosfera. O importante é que a gente entenda que o efeito estufa é um evento, né, um fenômeno natural que fez com que a gente conseguisse manter vida na Terra até hoje. Então, como se fosse um cobertor que a gente tem em volta da Terra, que mantém a temperatura aqui enquanto a gente está à noite, né, durante a noite. Então, a gente tem o aquecimento da Terra durante a incidência de sol, né, enquanto a gente tem o sol,
E a hora que o Sol vai embora, se a gente não tivesse esse cobertor, essa camada, que é o efeito estufa, por isso chama estufa, né? Efeito estufa, para como se a gente tivesse manter a gente quentinho durante a noite, a gente não conseguiria manter a vida na Terra, porque a gente ia congelar de madrugada. Então, o que acontece? O que a gente tem observado hoje é que esse efeito estufa, esse cobertor, está ficando forte demais, então por isso está aquecendo demais. E o efeito estufa é, então, relação com altas concentrações de carbonos em geral, dióxido de carbono, principalmente, metano, enfim, outros gases de efeito estufa. Então, lembrem, efeito estufa é um fenômeno natural. O que a gente está fazendo? Então, é um cobertor para segurar a temperatura aqui. O que a gente está fazendo é que esse cobertor fique grosso demais, e aí é como se a Terra estivesse passando calor. Imagine a gente dormindo à noite com um cobertor grosso no verão. Então, aí a gente começa a passar calor, que é exatamente o que a gente tem observado atualmente na Terra. Então, a gente vai ver consequências do efeito estufa. Aumento de chuvas em alguns locais, desertificação de outras áreas, e isso acontece pelas modificações de padrão de chuva em determinados pontos. O efeito estufa também tem uma das grandes consequências, a fusão de camadas polares, isso tem influência na Terra como um todo, no nível do mar, por exemplo. Então, o que a gente tem falado muito hoje é o aquecimento global, né? Hoje se fala muito, discute muito sobre aquecimento global. O que tem a ver o aquecimento global com a poluição? Então, na verdade, tem tudo a ver. O aquecimento global é um processo antropogênico. Na verdade, assim, o que acontece? O aquecimento global, como a gente está vendo atualmente, é um processo antropogênico. Por quê? O aquecimento global é um evento esperado. Então, a Terra vem se aquecendo, desde a última era glacial, ela tem se aquecido. Então, a gente teve o congelamento há 8 mil anos atrás, a gente teve o congelamento da Terra, e a partir daí a gente tem observado o aquecimento da Terra. Em 8 mil anos, a gente teve o aquecimento de 5 graus da Terra, na média anual, né, de temperatura da Terra. O que a gente tem feito? Então, a gente demorou 8 mil anos para aquecer 5 graus. O que o aquecimento global com fontes antropogênicas tem feito? Ou seja, o que o homem tem, como que ele tem interferido nisso? A gente tem acelerado esse processo. Então, se a gente continuar se aquecendo de forma gradativa, os organismos todos teriam tempo de se adaptar. Né? Vejam que em 8 mil anos a gente esquentou 5 graus só na média. Então, isso fez com que a população conseguisse se adaptar. O que acontece é que a gente está atropelando, né? A gente está impedindo que as populações, não dá tempo das populações se adaptarem. Então, a gente pode ter esses mesmos 5 graus, que demorou 8 mil anos para aquecer, em 200 anos a gente pode ter o mesmo aquecimento de 5 graus. Ou seja, a gente não dá tempo para ninguém se adaptar. E aí a gente vai ver todos os fenômenos que, na verdade, já estão acontecendo. Então, existe um relatório anual, se vocês procurarem depois pelo Google, vocês conseguem baixar o relatório inteiro. Existe um conjunto de cientistas que trabalham nesse painel internacional de mudanças climáticas, é o IPCC. É um painel internacional sobre climate change, que são as mudanças climáticas. Todo ano, o IPCC, né, que é esse conjunto de cientistas, eles liberam um relatório. Então, agora, 2020 ainda não foi liberado. Então, o último relatório que a gente tem é o de 2019. No relatório de 2019, a meta, né, no relatório do IPCC de 2019, é que a gente mantenha como meta o máximo de aquecimento de 1,5 graus, 1,5 grau no máximo como meta, para que a gente não tenha eventos extremos. Então, vamos ver como funciona. Lá no relatório, se vocês lerem o relatório, vocês vão ver que os cientistas estão muito preocupados com essa estimativa que, se a gente continuar fazendo como a gente está, 30% das espécies do planeta têm risco crescente de desaparecerem se a temperatura global aumentar em 2 graus acima da média da década de 1980 a 1990. Então, a estimativa desse aquecimento é a partir dessa época de 1980 a 1990. Então, ali tem uma média, né,
de temperatura. E aí, qual que é a nossa preocupação, né? Qual que é a preocupação mundial dos cientistas? É que se a gente aumentar 2 graus acima da média dessa época, a gente pode ter 30% das espécies de animais e vegetais desaparecendo. Então, é 30% das espécies entrando em extinção em pouco tempo. Então, já no relatório de 2014, se tinha uma previsão muito sombria de que a gente poderia chegar ainda nesse século com um aumento de temperatura de 4 graus Celsius. Então, imagine o que isso significa, né? Estou falando que com 2 graus a gente tem já 30% das espécies podem entrar em extinção. Vocês imaginam se, isso dentro desse século, imagine se a gente tiver 4 graus, que era a previsão de 2014. Então, qual que é a meta atual, de acordo com o IPCC de 2019? Esforços mundiais para que a gente tenha o limite de aquecimento em 1,5 graus Celsius neste século. Então, é isso que a gente está focando agora. Mas isso todos os países têm que ter esforços, né? Todo mundo tem que se esforçar para reduzir drasticamente a emissão de carbono para a atmosfera. Porque se a gente continuar emitindo do jeito que a gente está, a gente pode sim chegar nesse cenário sombrio de 4 graus a mais em um século. Lembra que eu falei para vocês que a gente demorou 8 mil anos para esquentar 5 graus? Então vejam que em menos de 100 anos a gente está correndo o risco de aumentar 4 graus. Então o que eu falei para vocês, a meta atual é que a gente mantenha 1,5 graus Celsius de aumento em relação à média histórica de 1980 e 1990. Bom, mas aí vocês podem estar pensando, sim, mas vai aumentar 1,5 graus e daí? Vou ter que aumentar o ar-condicionado, só isso. Não, não é bem assim. Quando a gente tem um aumento da temperatura global, a gente tem uma modificação da temperatura dos oceanos. O oceano e as massas de ar logo em cima também se modificam, então a gente tem uma alteração de pressão, fazendo com que a gente comece a ter eventos climáticos bastante diferentes. E, além disso, saiu esse artigo essa é uma edição especial da Nature, que chama Nature Climate Change. Esse artigo saiu em 2013, falando que sim, é uma estimativa bem difícil da gente aceitar até, né? É um problema enorme que a gente vai enfrentar em pouco tempo. Fala que a gente pode observar, nesse artigo se fala, uma estimativa que a gente pode observar o aumento do nível do mar até 90 centímetros até 2100, pensando que a gente está em 2020, 2100 não está tão longe assim, né, em termos da idade da Terra, isso é pouquíssimo tempo, obrigando até 2100 ao deslocamento de 187 milhões de pessoas até o final do século. Então, vejam, o que está dizendo? Se a gente continuar aquecendo, a gente vai ter o aumento do nível do mar, fazendo com que as cidades litorâneas desapareçam. Então, a gente vai ter que fazer com que as pessoas que vivem no litoral cheguem mais para o interior, porque o nível do mar em 90 centímetros a mais, imagine quanto, ou 90 centímetros, mas quanto que isso avança, né, no continente. Imagine subindo, mas isso avança. Então, isso vai levar a quase 200 milhões de pessoas vão ter que sair, vão ter que ser deslocadas, porque vai inundar essas cidades. Então, isso é uma das consequências. Outra consequência muito triste é que vários países vão enfrentar, principalmente os países mais quentes, né, que estão nos trópicos, podem enfrentar problemas de desertificação, fazendo com que simplesmente não tenha água e não tenha comida para todo mundo. Então, parece que a África e os países, e inclusive no Brasil, né, que a gente está mais ou menos na mesma linha, a gente enfrente problemas de abastecimento de água até 2050 e de água e de alimentos. Então, em alguns países, essa estimativa fala que até 2050 a gente vai ter a produção de alimentos caindo pela metade. Ou seja, a gente não vai conseguir produzir alimento para todo mundo, porque essas mudanças climáticas alteram a agricultura, alteram a pecuária, e isso faz com que a gente possa não ter alimento para todo mundo. Então, veja o tamanho do impacto.
Não é questão só de ficar mais quentinho, a questão é um problema mesmo sério. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente vai começar a observar com mais frequência esses fenômenos climáticos extremos por causa da alteração dos padrões de chuva, que está relacionado com alterações na pressão atmosférica, que desloca as massas de ar de forma diferente. Então, aqui vejam essa foto aqui de um rio completamente seco, e locais onde não chove, a gente tem chuvas intensas, ressacas do mar muito violentas, com danos diretos na população, coisas que a gente já tem visto. Para tentar barrar tudo isso, o mundo então tem se mobilizado. O último tratado que a gente tem atualmente para tentar reduzir, tentar manter o 1,5 graus Celsius no máximo de temperatura, de aquecimento desse século, atualmente a gente está na fase do Tratado de Paris. O que aconteceu? Por que chamou esse Tratado de Paris? Bom, a gente tem a Conferência das Nações Unidas, algumas conferências das Nações Unidas, é marcado pela Conferência das Partes, que são as COPs. Então, as Nações Unidas se reúnem, os signatários, então, se reúnem, então as partes seriam diversos signatários. Então, a COP21, então, 21, que seria a 21ª reunião das partes, então a COP21, foi realizada em 2015 em Paris. Então, em Paris, em 2015, foi realizada a Conferência das Nações Unidas com a formação da COP21. Durante a COP21, foi assinado um tratado, que é o Tratado de Paris, em que o mundo se comprometeu a reduzir o lançamento de carbono na atmosfera. E esse tratado foi assinado por 195 países, incluindo Estados Unidos e China. Então, esse tratado entrou em vigor em novembro de 2016, durante a COP22, que foi em Marrakech, né? Então, foi no ano seguinte, né, em 2015, o tratado foi assinado, em 2016 ele entrou em vigor na 22ª reunião da COP, que foi feita em Marrakech. E qual que é a ideia do Tratado de Paris? O Tratado de Paris veio para substituir o Protocolo de Kyoto, o famoso Protocolo de Kyoto, que tinha como meta manter o aumento da temperatura mundial muito abaixo de 2 graus Celsius. E esse muito abaixo era um negócio ainda muito muito subjetivo, e a meta atual no Tratado de Paris é que a gente mantenha o 1,5 graus de aumento de temperatura em relação aos níveis pré-industriais, né? Em relação a quando a gente teve a grande desenvolvimento industrial. Então, a gente está nessa fase. O Protocolo de Kyoto encerrou agora em 2020 e o Tratado de Paris entrou em 2016 para já ir gradativamente substituindo o Tratado de Kyoto, que acabou agora. A gente teve um problema sério em relação ao Tratado de Paris, que vocês já devem ter acompanhado, que foi a retirada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu do Tratado de Paris o ano passado ou retrasado, não lembro exatamente, e isso tem um impacto gigantesco, porque os Estados Unidos são o país que mais, junto com a China, é um dos países que mais polui, que mais lança carbono na atmosfera. Então, a gente está agora, né, a gente tem, com a eleição americana, a gente pode ter uma mudança nesse cenário, que o candidato que foi eleito, Joe Biden, diz na sua campanha que ele vai recolocar os Estados Unidos no Tratado de Paris. Então, isso a gente ainda vai ver como que isso vai, provavelmente a partir do ano que vem, a gente tenha, com a entrada do Joe Biden a partir de janeiro de 2021, a gente pode ter uma mudança nesse cenário. Então, qual que é o problema, assim, o que o mundo enfrenta agora? Para atingir essas metas, de manter, né, atingir a meta do Acordo de Paris, a gente tem que é o que mantém 1,5 graus Celsius de aumento de temperatura. Vai precisar de reduzir em 30 bilhões de dólares por ano nos investimentos em combustíveis fósseis. Então, a gente tem que sair de combustíveis fósseis e ir para combustíveis ambientalmente mais amigáveis. Então, nisso está toda essa corrida por energia solar, eólica
e outros tipos de energia menos poluente, energias mais limpas, que a gente diz. Precisa de um aumento em 147 bilhões de dólares por ano nos investimentos em energia com baixo teor de carbono, que são essas energias limpas. Também precisa, isso tudo está lá no Tratado de Paris, e os países concordaram, os signatários concordaram, o aumento de 100 bilhões de dólares por ano nos investimentos em eficiência energética, então produzir tecnologias que tenham maior eficiência energética, incluindo carros, motores de caminhões, para que consigam funcionar com maior eficiência, com maior produção de energia e menos lançamento de poluente. E ainda precisa de uma ajuda de 100 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento, para que eles também consigam atingir essas metas e também consigam reduzir a emissão de carbono. Então vejam que é uma mobilização mundial, né, esses signatários, então eles se comprometeram a investir em redução da emissão de combustíveis fósseis, investir na produção de energia mais limpa e ainda ajudar os países em desenvolvimento a conseguir atingir suas metas. Então eles não vão conseguir, né, obviamente. Certo? Então, o que a gente viu hoje? A gente encerra a aula. A gente viu, então, que a absorção pulmonar de gases, vapores e partículas tem muita relação com a poluição atmosférica. Lembrando que gases e vapores, a gente tem aquela divisão entre hidrossolúveis e lipossolúveis. E material particulado, a gente tem os diâmetros de partícula que fazem com que ou fique preso na região nasofaríngea por impactação, ou cheguem até aos alvéolos e acontece a difusão. Certo? Outra coisa que a gente viu hoje, bastante importante, é que a poluição atmosférica é causada por poluentes emitidos por fontes móveis e fixas, né? Então, a gente tem essa classificação de fontes móveis e fixas. Os poluentes podem ser classificados em primários, que são aqueles que são emitidos das fontes de emissão naquela forma, e os secundários, que são aqueles gerados na atmosfera com base na reação de primários com componentes da própria atmosfera, que podem levar a diversos efeitos na saúde humana e ambiental, que a gente viu de acordo com cada um dos grupos de poluentes. Vimos também que a legislação brasileira estabeleceu padrões de curto, médio e longo prazo, visando proteger a saúde da população. Então, vejam que em 2018 a gente está agora no padrão intermediário, a gente tem atualmente uma legislação, e a ideia é, em cada vez implantando maiores medidas de controle, redução de emissão de compostos poluentes, para que a gente tenha lá o padrão final, que se assemelha aos valores guias da Organização Mundial da Saúde, para a gente ter essa meta de redução da poluição. Para que a gente consiga ainda viver na sociedade que a gente tem, mas com uma poluição atmosférica controlada. Por fim, vimos que o aquecimento global é um fenômeno ambiental de extrema relevância atualmente e que os líderes mundiais precisam realmente se unir para que a gente consiga manter o Tratado de Paris, né, que a gente mantenha as metas do Tratado de Paris se mantenham ainda vigentes e a gente consiga ter essa meta de 1,5 graus Celsius de aquecimento no máximo nesse século e a gente consiga um ambiente, né, uma terra mais saudável para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, para as gerações futuras. Certo? Gente, então as nossas aulas de ambiental são essas, então a gente teve o vídeo passado, que era a parte de introdução e transporte de compostos no ambiente. Hoje vimos a poluição atmosférica e no nosso encontro a gente vai, né, que é na quinta e sexta-feira, a gente vai revisar um pouco esses conceitos que a gente viu nesses dois vídeos e vamos discutir, conversar um pouquinho sobre poluição de águas, muito, assim, mais rapidamente. Poluição de águas é um conteúdo muito complexo e não daria para a gente fazer em uma aula, então a gente teria que ter um tempo maior de aula para isso. Então eu vou discutir com vocês uma parte mais resumida da poluição de águas no nosso encontro, tá certo? Então eu vejo vocês no nosso encontro, se cuidem e até mais. Qualquer coisa vão anotando as dúvidas para a gente conversar no encontro, certo? Beijo para vocês, se cuidem e até o nosso encontro quinta e sexta-feira. Até mais, gente!